Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Estou aqui mais uma vez para mais uma lista de exercício. Essa é bem tranquila, a gente vai falar de reações químicas hoje, tá? Mas antes de eu começar, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu joinha. E aí, também não se esqueça de acionar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Eu me chamo Lore, sou a sua professora de Química. Vamos lá? Então, hoje a lista é sobre reações químicas. Então, a gente vai falar um pouco de balanceamento e os tipos de reações que aparecem por aí. Então, o primeiro exercício que a gente tem aqui é um exercício de balanceamento. Então, os exercícios de balanceamento, eles são bem bacanas. E a gente pode trabalhar seguindo uma regrinha bem simples, que não é nada demais, mas é só uma sequência. Em qual eu devo começar? Qual eu devo prosseguir? Então, é legal você sempre começar o balanceamento com os metais. Depois dos metais, você balanceia os ametais. Depois dos ametais, você vai para o carbono, hidrogênio e, claro, oxigênio. Seguindo essa ordem, a possibilidade de você errar é muito pequena, tá? Fica muito mais fácil também. Então, por exemplo, os metais, você tem que saber, nesse caso, identificar quem são os metais, quem são os ametais, quem é o carbono, quem é o hidrogênio, quem é o oxigênio. Carbono, hidrogênio e oxigênio é mais fácil, mas às vezes metais e ametais não. Então, você pode usar a tabela para te orientar nesse sentido, que eu tenho certeza que você vai conseguir se encontrar. Então, no caso aqui dessa primeira reação, os metais são o cálcio, o potássio e o cálcio. Então, você pode começar com qualquer um deles, ou com o potássio ou com o cálcio, tanto faz mesmo, tá? Vamos começar aqui, ó, com o potássio. Eu tenho 2 potássios desse lado, vamos numerar todos eles, vai. Eu tenho um cálcio desse lado, aí eu tenho o enxofre, que eu tenho um só, o Br, que eu tenho 2, e o oxigênio, que eu tenho 4. Então, ó, já sei agora de todos eles. Oxigênio, 4, desse lado. Desse lado de cá, quanto que eu tenho? Eu tenho um potássio, um cálcio, um enxofre, um Br e 4 oxigênio. Então, aqui de cara, você já percebe que você tem que balancear alguns elementos. O primeiro deles é o potássio. Se aqui eu tenho 2, eu tenho que multiplicar o outro composto químico, isso é, toda a molécula, para um número em que o potássio também seja 2. Então, no caso aqui, eu vou multiplicar aqui por 2. Quando eu multiplico esse aqui por 2, eu vou multiplicar tanto o potássio quanto o Br, tá? Aí, a gente atualiza a lista. Quantos potássios eu fiquei? Com 2. Então, tá ok. Aí, o cálcio. Eu tenho um cálcio desse lado também tá ok, não preciso fazer nada. O enxofre, a gente segue na mesma ordem, não é porque eu alterei um que eu vou parar para fazer ele, não, seguimos a ordem. O enxofre aqui tem 1 e 1, fechou. E o Br tem 2 desse lado e desse lado aqui também tem 2, porque eu coloquei 2 aqui, então também tá ok. E o oxigênio sempre teve 4. Esse é o balanceamento dessa equação. Você vai colocar um único coeficiente estequiométrico aí, tá? E agora, a próxima reação. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, eu tenho o Na, que é um metal. Eu tenho um metal desse lado. E desse lado aqui eu também tenho um. Aí, eu vou pro cloro. Tanto faz a ordem nesse caso. 2 cloro. Aqui desse lado eu tenho um cloro. E aí, eu tenho Br, que eu tenho um desse lado, e 2 Brs aqui. Certo? E acabou, é só isso mesmo. Então, primeiro com o Na, tem 2 NAs, ok? E aí, cloro, eu tenho 2 e 1. Então, eu tenho que colocar 2 aqui, e aí, olha só o que aconteceu. Eu alterei o sódio, e o sódio é um metal. Então, nesse caso, eu retorno pro metal. Então, eu vou pro metal. Eu alterei aqui, ó, aqui ficou 2.
Então, aqui eu também tenho que multiplicar por 2. Pronto, agora o sódio tá ok. Aí eu vou ver o BR, que é o bromo. Aqui eu também tenho 2 BRs, ó. E 2 BRs, fechou. Então, o que acontece? Você faz o metal, nada mudou no metal. Aí você vai fazer a metal e altera o metal, então você precisa necessariamente voltar ao metal, porque o metal ainda é prioritário no balanceamento, tá? E agora, a última desse exercício. Então, a mesma coisa. Eu tenho uma prata desse lado, 2 pratas desse lado, porque esse número aqui indica a quantidade, né? Aí eu tenho um enxofre, um desse lado, um desse lado. Aí eu tenho o hidrogênio, que eu tenho 2 desse lado e 2 desse lado. E o oxigênio, que eu tenho 4 e 4. Aí, vamos lá. 2 pratas aqui e uma aqui. Então, eu coloco 2 aqui. Vai ficar 2, ok. Um enxofre e um enxofre. Não vou fazer nenhuma alteração. 2 hidrogênios e 2 hidrogênios. 4 oxigênios e 4 oxigênios. Fechou. Esse era o balanceamento dessa equação. Certinho? Agora, vamos para o exercício 2. No exercício 2, eu tenho que fazer o balanceamento usando os menores coeficientes inteiros. Então, ao fazer o balanceamento usando os menores coeficientes inteiros, a equação cuja soma do coeficiente seja 7. Então, eu vou fazer o balanceamento de todos e encontrar quem é que tem a soma igual a 7. Então, mesma regra. 1 carbono, 1 carbono. Nada acontece. 2 oxigênio, 2 oxigênio. A soma vai ser 1, 1 e 1. Então, a soma aqui é 3. Não é a letra A. Aqui, olha só. Eu vou ter que... Primeiro, eu vou balancear o fósforo, né? Que é o não metal. Então, eu tenho 2 fósforos aqui, 2 aqui. Vou pôr 2 aqui. Fechou. Só que na hora que eu for balancear o oxigênio, olha o que vai acontecer. Eu tenho 3 oxigênio aqui, 2 oxigênio aqui. E ele me pede coeficientes inteiros. Não vou poder colocar uma fração aqui, porque uma fração às vezes resolve. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que inverter. Aqui vai ter que ser 3 e aqui vai ter que ser 2. Quando eu faço isso, eu altero a quantidade de fósforo. E aí eu tenho que voltar no fósforo que tá sozinho aqui, né? Então, vai ser 3 vezes 2, 6. O oxigênio fechou aqui. 2 vezes 3, 6. Então, 2 vezes 4, 4. Quanto que dá essa soma? Vai ser 4 mais 3 mais 2. Então, vai ser 7, 9. Também não é a letra B. A letra C. 2 ferros aqui, 2 ferros aqui. 2 oxigênio e 3. A mesma coisa que aconteceu no anterior, acontece aqui. Então, eu vou ter que pôr 3 aqui. E 2 aqui. E aí, aqui vai ser 4. 4, 3 e 2, 9, igual ao de cima. Também não é esse. A de baixo. Um enxofre. Aí, eu vou ter que inverter aqui, ó. E 2 aqui. Ah, esse aqui dá 7, ó. 2 mais 3, 5, mais 2, 7. Essa é a resposta certa. A resposta D, tá? E aí, vamos só finalizar esse aqui. 2 N's, 2 N's. Aí, eu tenho 5 oxigênios. Vou ter que alterar aqui também, olha só. 2 hidrogênios. Agora, o oxigênio tem 2 vezes 3, 6. 5, 6. Fechou. Tem esse oxigênio e esse. Eu conto todos eles. Então, são 6 oxigênios que tem desse lado. E 2 vezes 3, 6 também. Certo? Então, a resposta certa é a D. Vamos para o exercício 3. Por meio da combustão da amônia, podemos obter o óxido nítrico. Essa reação pode ser representada pela seguinte equação não balanceada. Então, ele já te disse aqui que a equação não está balanceada. Provavelmente, você vai ter que balancear ela. Após o balanceamento da equação, a soma de todos os coeficientes mínimos inteiros das espécies químicas envolvidas é igual a... Vamos lá. Vamos balancear. Isso aqui não tem metal, né? Tem ametal, então são um nitrogênio aqui, mantenho.
3 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui. O que eu vou ter que fazer? Fazer aquela inversão. Aqui eu vou multiplicar por 3 e aqui eu vou multiplicar por 2. Aí 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Dá certinho. E aí eu tenho que retornar ao nitrogênio, que eu alterei aqui. Ficou 2 nitrogênios aqui, 2 nitrogênios aqui. Beleza? Agora eu vou olhar o oxigênio. 2 oxigênios desse lado, 3, aqui tem 3 oxigênio, mais 2 oxigênio, que dá 5 oxigênios. Olha o meu problema. Você entendeu que isso aqui é um número ímpar? Então, que número que eu vou multiplicar? Por 2 que dê 5. Eu só consigo fazer isso se for uma fração. Então, quando isso acontece, eu tenho uma alternativa bem interessante. Eu vou pegar todos esses valores que eu tenho aqui e vou multiplicar por 2. Todos eles. Olha como é que vai ficar. 2 vezes 2, 4 NH3 gasoso. Mais, eu não vou mexer no O2 agora, porque é o que eu vou ter que alterar no final. 2 vezes 2, 4 NO gasoso. Mais 2 vezes 3, 6 H2O. Agora, eu vou somar de novo os oxigênios e eu vou conseguir colocar um número inteiro lá no O2. Entende? Porque eu multipliquei por 2. É como se eu tivesse facilitado essa conta, sabe? Tivesse trago uma facilidade para ela. E aí, quando eu faço isso nesse caso, eu consigo trabalhar só com números inteiros. Porque senão eu poderia usar um número fracionário ali no O2, que eu também resolveria, né? Mas vamos lá. Então, olha só. Agora, quantos oxigênios eu tenho? Eu tenho 4 aqui, mais 6. Tenho 10 oxigênios, certo? Então, eu vou multiplicar isso aqui por 5. Agora, você pode até conferir, ó. 4 nitrogênios, 4 nitrogênios. 4 vezes 3, 12 hidrogênios. 6 vezes 2, 12 hidrogênios. Aí, oxigênios, 10. 4 mais 6, 10. Fechou. Aí, quanto que dá essa soma? O que ele quer aqui? Ele quer a soma dos coeficientes inteiros. Então, eu tive que multiplicar por 2 para chegar nos coeficientes inteiros. Então, ficou 4 mais 5 mais 4 e mais 6. Então, aqui dá 10, certo? E aqui dá 9. A soma de 9 com 10, 19. A alternativa correta é a D. Certinho? Tranquilo, né? Agora vamos para o exercício 4. O hidrogênio é o elemento mais abundante da nossa galáxia, principalmente na superfície solar, como H2, e nos oceanos, lagos e gelos, como H2O. É um importante agente redutor usado industrialmente nas hidrogenações catalíticas. O hidrogênio pode ser obtido por meio de vários processos, dentre eles, esses aqui, ó. Todos eles estão produzindo hidrogênio aqui, tá vendo? Para balancear corretamente as equações, os coeficientes da molécula de hidrogênio, ó. Molécula de hidrogênio, em cada reação, respectivamente. Eu vou ter que balancear todas as equações e verificar qual é o coeficiente do hidrogênio, tá? Então, vamos começar. Começa com carbono, um carbono, um carbono, fechou. 2 hidrogênios, fechou. Um oxigênio, um oxigênio. Então, esse daqui é 1. Certo? Olha esse. Um carbono, um carbono. Aí eu tenho 2 hidrogênios e 2 hidrogênios, 2 oxigênios e 1 oxigênio. Então, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 2 e multiplicar isso aqui por 2. Então, esse aqui é 2. Certo? Aí, esse aqui, já bem diferente, 6 carbonos, 14 mais 2, 16 hidrogênios eu tenho desse lado. Então, aqui eu tenho que multiplicar por 8. 8 vezes 2, 16. E aí, os oxigênios que fecha aqui. 6, daqui tenho 12 oxigênios. E aqui desse lado... eu vou ter que multiplicar de novo, olha só.
12 oxigênios eu tenho aqui, então aqui eu tenho que multiplicar por 12. Então, vai mudar aqui desse hidrogênio, né? Afinal de contas, mudou. Agora, vamos lá. Eu tenho 14 mais 24 hidrogênios desse lado. 12 vezes 2, 24 e 14 aqui. Então, 14 vezes 24 dá 38. E aqui, ó, eu tenho só 2. O que eu faço? Eu pego esse 38 e divido por 2. Quanto que vai dar? 38 dividido por 2. Vai dar 1, vai dar 2, que vai sobrar 1, abaixo 8, 9, que dá 19. Certo? Que dá 18 aqui e 0. Então, os coeficientes são 1, 2 e 19. 1, 2 e 19, que é a letra E. Parece estranho, né? Quando você vê essas respostas assim, mas às vezes acontece. Exercício 5. Os extintores de incêndio à base de gás carbônico não podem ser usados para apagar fogo causado por sódio. Tá escrito fofo aqui, mas é fogo. Com certeza, né? Sódio metálico, porque o gás carbônico reage com o metal aquecido, formando carbonato de sódio e carbono elementar. Escreva a equação que representa essa equação. Então, vamos lá. O que ele falou aqui? Ele falou que o sódio metálico reage com o gás carbônico. Professor, eu tenho que saber essas fórmulas? Você tem. E você pode consultar algum material para isso. Entende? Você não precisa na hora sabendo de tudo. Principalmente se você está estudando, se está fazendo uma lista de exercício. Vai lá e dá uma conferida. Então, o gás carbônico é o CO2. A gente sabe. E aí, olha o que ele fala. Reage com o metal aquecido, formando carbonato de sódio. Quem é o carbonato de sódio? Eu não lembro dessa molécula. Vai atrás dela que você vai achar, tá? Você aprendeu isso lá em sais. E carbono elementar. Escreva a equação que representa e tem que balancear. Agora vamos balancear. A gente começa com os metais, 2 e 2. Fechamos. Carbono, 1, 2, 2 carbono. Ih, vai dar um chabu aqui, hein? Agora, oxigênio. 2, 4 oxigênios eu tenho desse lado. E aqui desse lado eu tenho 1 oxigênio. Ou 3, né? Então, o que eu faço? Eu vou ter que inverter. Então, aqui, ó, eu vou ter que multiplicar por 2. Quando eu faço essa multiplicação por 2, tudo volta a ser zerado. Tá? Eu vou multiplicar isso aqui por 2, vou inverter esses aqui, né? E aqui eu multiplico por 3. Agora tudo inverteu. Então, vamos lá. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 1 dá 3. Aí aqui tem 2 mais 1, 3. Fechou, né? Aqui, ó. 2 mais 1, 3. 3 carbono aqui. Fechou. Esse é o balanceamento dessa equação de números inteiros. Agora, a 6. Dadas as equações a seguir, identifique as que representam reações de decomposição e aquelas que representam reações de síntese. Então, essa aqui eu tenho que identificar a reação e saber o que é e o que não é. Então, por exemplo, quando é síntese, eu estou formando um composto. E quando é decomposição, eu estou desfazendo esse composto. É assim que eu tenho que pensar. Então, observa que aqui eu tenho 2 reagentes, tá vendo? Cloreto de ferro e o cloro, e formando um composto só. Isso aqui é uma reação de síntese. Eu estou formando algo. Olha essa. Essa daqui também eu tenho 2 compostos formando um. Isso também é uma síntese. Essa daqui, ó, olha essa que é diferente. Eu tenho um composto só formando 2. Isso é uma decomposição. Certo?
E a de baixo, a mesma coisa da C, tá vendo? Eu tenho um composto formando dois outros. Não importa se esses dois outros são substâncias simples ou não, desde que elas estejam desmontando aquela molécula, eu tenho outra decomposição. Certinho? A 7. Ao aquecermos o bico de Busse, que é uma chama a gás, um pedaço de fita de magnésio de 1 centímetro, observamos a formação de um pó branco, que é o óxido de magnésio. A equação é representada por essa equação. Então, ele já te deu uma equação aqui, né? Que é 2 magnésio mais O2 formando 2 MgO. Identifique o tipo de reação que produz o óxido de magnésio e justifique. Ele quer saber qual é o tipo de reação que aconteceu aqui. Certo? Então, olha só, eu tenho dois compostos aqui, formando um só. Qual o tipo de reação? É uma reação de síntese. Por que é uma reação de síntese? Porque há a formação de um composto. A partir de dois compostos. É assim que você identifica uma reação de síntese, beleza? Agora, a oitava. Identifique e justifique o tipo de reação química representada a seguir. Então, vamos lá. A letra A. A letra A você tem a reação do tipo dois compostos formando um, síntese. Eu já vou fazer já direto, tá? Dois compostos formando dois compostos. Observa o seguinte aqui. Você teve, ó. Percebeu que esse aqui entrou no lugar desse? Você viu que teve uma troca? Uma troca de um composto. O nome disso é simples troca ou deslocamento. Essa daqui eu tenho um composto formando dois, decomposição. Olha essa daqui, eu tenho pares formando outros pares, tá vendo? Então, olha o que aconteceu aqui. Esse daqui entrou no lugar desse daqui, ó. Tá vendo que teve uma troca aqui? Então, o H entrou no lugar do Na e o Na entrou no lugar do H. Isso aqui é uma reação de dupla troca. As reações de dupla troca, os pares trocam, é como se fosse uma troca de casais entre os elementos químicos. E essa daqui, ó, tenho dois compostos formando um só, eu tenho uma síntese. A questão 9. A questão 9 é assim, o que é uma reação de simples troca? Então, uma reação de simples troca é aquela que uma substância simples reage com uma substância composta, deslocando a substância menos reativa, certo? O elemento, né? Certo?
E a 10ª e última, em que consiste uma reação de dupla troca? Uma reação de dupla troca, ela ocorre entre duas substâncias compostas. Então, ela ocorre entre duas substâncias compostas. Primeira coisa que você tem que saber. E aí, o que acontece? Ocorre a dupla troca, né? Ocorre a troca certo? E ele pede um exemplo. Então, um bom exemplo para você dar é você usar uma reação de neutralização, por exemplo, né? NaOH mais HCl. Então, seria uma base mais um ácido formando um sal e água. Esse é um bom exemplo, que é mais fácil de você se lembrar também. Beleza? Então, essas são as reações químicas. Então, você viu o balanceamento e os tipos de reações químicas. E espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Deixa aqui sua dúvida, alguma sugestão. Comenta, compartilhe com seus colegas. Não esqueça de dar o seu joinha, de se inscrever no canal e de acionar o sininho. Beleza? Até a próxima, pessoal. Beijo.